é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Olá pessoal, bem-vindos ao Enigmas. Você está entrando em um programa onde o normal aqui é ser diferente. O normal é ser paranormal. Como vai você? Olá, Cris. Olá, Kátia Gai, que honra, né? Toda terça-feira aqui com Kátia Gai e convidados extremamente especiais, né? Com certeza. E hoje nós vamos falar sobre... Conta pra gente, Nós vamos Cris. falar hoje sobre... Redes sociais. Redes sociais. Como você se portar nas redes, ou melhor, quantos likes você precisa para a sua autoestima? Eu acho que... Para afirmar sua autoestima, né? Fantástico isso. E quantas pessoas a gente percebe que põe lá sua foto e fica acompanhando o dia inteiro o que está acontecendo. Se sua postagem validou, se sua postagem está sendo ali coerente. Quais são as opiniões? Você se preocupa com as opiniões? Você é dependente disso? Esse tema será abordado pela coach, que está aqui conosco, Lila Cool. Lila, bem-vinda ao Enigmas. Muito Que prazer. honra estar contigo Olá. aqui. Olá, muito prazer a todos que estão aqui com a gente assistindo mais um programa Enigmas, que é um programa Isso mesmo. incrível. E é um prazer vir aqui como coach, dar uma palavrinha aqui, trazendo os conhecimentos da psicologia, também sou psicóloga, para a gente falar um tema que é polêmico, né? A gente vê tantas pessoas hoje envolvidas com redes sociais e como isso foi uma revolução na questão do comportamento humano, né? É verdade. Sem dúvida Bem, a Lila, alguma. além de ser coach, ela é cantora, gente. Ela vai vir cantar aqui também. Ela é cantora, ela é escritora. Então a gente vai falar sobre tudo isso. Mas eu não quero perder tempo. Eu quero saber, Lila, de você, como você conhece muito, o que é coaching, né? E para que serve? E como funciona? Explica para o nosso pessoal. Legal, é muito importante falar, porque muitas pessoas até procuram, não só meu trabalho, mas de outros coaches, e aí surge essa dúvida exatamente porque muitas pessoas confundem com o trabalho de nós, psicólogos, né? Eu termino trabalhando com as duas coisas, mas o que diferencia propriamente, né? O coach é uma metodologia voltada a resultados. Correto. E por ser voltada a resultado, ela traz essa vamos dizer assim, essa pegada de você agir, né, entrar em ação para gerar um resultado específico. Então ela é muito diretiva. Quando alguém vem fazer um trabalho de coach, a gente sempre procura, num primeiro momento, conhecer o que você quer trabalhar, no sentido de qual resultado você quer alcançar. Seja no nível do comportamento, seja no nível de negócio, de autoconhecimento, mudança de estilo de vida, emagrecimento, empreendedorismo, mudança de carreira. Eu trabalho bastante com demanda de mudança, transição de carreira, seja pessoa física, pessoa jurídica, enfim. Como também trabalho com a área artística, né, que a gente estava batendo uma bolinha. Mas, essencialmente, o coach ele tem essa proposta de você definir o seu objetivo a ser trabalhado. E dentro disso, para ficar mais claro, trabalhar com esse cliente, essa tomada de consciência, né? Qual é o seu estado atual, o que está te incomodando nesse estado atual, o que você quer alcançar enquanto estado desejado e o que vai ser trilhado, essa jornada de transformação para você chegar nesse objetivo. Olha, então, que maravilha, em poucas palavras seria isso, é uma metodologia de ação e resultados. Com ação, resultados. Sem ação, sem resultados, não dá certo. Com certeza. E assim, qual é a diferença, como você mesma disse, entre a terapia e o coaching? E qualquer pessoa pode fazer? Olha, boa pergunta, muito boa pergunta, porque muitas pessoas procuram coach, muitas vezes para sanar, trabalhar, não gosto de usar a palavra necessariamente sanar, mas para trabalhar questões de psicoterapia, né? E eu digo que a grande diferença tem a ver exatamente com essa questão metodológica. O coaching é baseado em ação, que você vai se propor entrar numa ação
direcionada, criar uma rota de ação para alcançar esse resultado. Mas a psicoterapia, se você não entra em ação, isso também é material de trabalho, né? Porque exatamente o tempo de entrar em ação de cada pessoa é diferente. E a terapia, esse fator tempo, ele é muito mais flexível e elástico, eu gosto dessa metáfora, do que no processo de coaching. Ou seja, no processo de coaching, se você não tiver com um mínimo de poder de ação preservado, você simplesmente não realiza as ações que você se propõe. E aí é que a gente diz que o processo não alcançou o resultado esperado. Na terapia, você pode ou não chegar nesse resultado. Ou muitas vezes você alcança, aí volta, aí cai, aí recai, aí aprende novas coisas. Então, essa linha de aprendizado do processo terapêutico, ela é muito mais longa e mais flexível no sentido de entender por que você entrou em ação, realmente você está com esse novo comportamento amadurecido, encontrou os motivos suficientes para isso acontecer, ou de repente você ainda está nesse processo, quais crenças estão ali comprometendo a sua jornada de entrar em ação. Sim. Então, isso falando da linha que eu trabalho, que é a cognitivo-comportamental. Se a gente entrar em outras linhas, talvez esse fator temporal se elasteça ainda mais, né? Numa sessão de terapia, por exemplo, é muito comum você, primeiro, falando dentro dessa metodologia, você começar o que é o aqui e agora, qual é a questão que a Kátia quer trabalhar hoje, e aí isso vai lá no passado, isso aí vai um pouco lá no futuro e volta. Então é uma coisa dessa elasticidade temporal. E no coaching a gente está sempre assim, olha, a gente faz reflexão, a gente pode ir lá um pouquinho no passado, mas e aí, Kátia, o que você vai fazer a partir de hoje para você entrar em ação e se aproximar do seu resultado? Sempre tem esse impulsionamento que a gente chama de alavancagem, né? Muito bom. E aí você propôs falar assim, todo mundo pode fazer coaching? A princípio, sim. Mas se você estiver num nível de sofrimento, pode ser que você não entre em ação. Entendi. E já aconteceu clientes que visivelmente era uma demanda mais de psicoterapia, eu sinalizar, olha, isso aqui é um trabalho mais no médio e longo prazo. E a pessoa insistir muito e no meio do processo eu sinalizar e ela realmente reconhecer que precisava fazer a psicoterapia, porque ela não estava minimamente pronta para o coaching, preparada para fazer o coaching. Agora eu quero ter uma pergunta que eu quero fazer, que é para a gente entrar num tema das redes sociais, que isso interessa você aí, né? Que fica plugadinho 24 horas por dia. Eu conheço um monte de gente viciado em rede social, né? É verdade. Primeiro, como saber se você está viciado numa rede social? E por que a pessoa necessita tanto, de tantos views, para ficar feliz, né? Para se sentir aceita ou, pela sociedade? Explica para o nosso pessoal. Olha, essa questão de você perceber se está viciado ou não, seja pela rede social, seja pelo celular propriamente, sim, né? Tem alguns comportamentos, né, e manifestações do nosso corpo, das nossas emoções, que sinalizam para a gente prestar atenção mesmo, né? Então, em termos de fatores emocionais, você prestar atenção o quanto você fica ansioso, irritado, nervoso, agressivo. Tem gente que fica bem agressivo quando está longe, né, da rede social, ou às vezes assim, você vai para um passeio ou para a casa de um familiar, um amigo, e de repente não tem sinal de Wi-Fi. O quanto a pessoa fica naquela ansiedade de voltar para casa, de poder acessar a rede social, de poder falar com as pessoas, de poder postar. Presta atenção, né? Cuidado, porque isso pode sim ser um sinalizador, né? Se você não consegue ficar sem o seu celular, ainda que você não esteja acessando, mas vamos imaginar que a gente está aqui agora gravando o programa, está batendo esse papo bacana, estamos nas redes sociais, né, nesse momento, mas eu estou naquela tensão de que, caramba, eu deixei meu celular ali, não está fazendo live no meu canal. Calma, né? Presta atenção, a gente está aqui passando informação que é útil para você que está aí do outro lado, para o nosso desenvolvimento, autoconhecimento. Então, o nível de relação de dependência
passa por esses sintomas, né, esses comportamentos ansiógenos, às vezes depressivos, porque tem muitas pessoas que entram num grau de angústia, de sofrimento. Quantas pessoas que a gente percebe que começa a ter um comportamento de isolamento social. Totalmente. E de entender que a vida dela é o que está ali no virtual. A gente vê muito disso. Verdade. Então, você tem desde graus leves, né, desses componentes ansiógenos, desse fator da angústia, da tristeza, como casos mais graves, né, de processos dissociativos, da pessoa realmente perder completamente a noção da realidade. Então, é algo que a gente precisa assim, falar, se preocupar, né, do como a gente está se relacionando com algo que sim, tem coisas muito positivas, que é o quanto as redes sociais facilitam o nosso dia a dia, não só a rede social, mas os smartphones, de um modo geral, substitui o computador, uma agenda, né? Facilita você levar ali num pequeno aparelho uma série de ferramentas, mas a gente entender que é uma ferramenta, né? Verdade. E não que é uma vida, ou que é um parceiro, ou, enfim, como muitas vezes a gente extrapola a relação com um pet. Por exemplo, de entender, meu filho, minha filha. Não, ele é um pet, é um animalzinho que a gente tem muito amor. Assim, é um aparelho, uma ferramenta de trabalho que nos coloca em conexão com outras pessoas, grupos, Cada coisa no seu lugar, né? Cada coisa no seu lugar. Porque realmente a gente percebe hoje no nosso dia a dia, você pega o metrô, tá todo mundo com o nariz enfiado no seu celular ou ouvindo uma música e tá dançando esquecendo que está em público. Tudo bem, eu acho super legal a pessoa ser feliz, eu também sou, mas não preciso fazer isso desta forma. E você percebe também as pessoas o tempo todo alienadas, né? Andando na rua, bate no poste, bate em você. Eu já vi várias vezes. O carro. Acidentes automobilísticos. Isso é um vício. Para mim, já está dentro de um vício. Se a gente falar de questões psicológicas envolvidas, por exemplo, quando você acomete um acidente por conta do uso do celular durante a direção, né, você realmente está ali comprometendo o seu foco atencional e a segurança das pessoas que estão ali com você. Sem dúvida. Né? Então, é um dos aspectos abordados, sem falar dessas questões que a gente abordou aqui antes, de ansiedade, tristeza. Crianças, quanto tempo pode ficar no celular no máximo? Olha, eu sou um pouco radical nesse ponto, porque eu acho que você deve sempre priorizar as atividades vivenciais. Sem dúvida. Com outras crianças, com adultos, né? O mínimo que você puder deixar, ok. Mas negocie ao longo do seu dia quantos minutinhos, se é 5, se é 10, se é 20. Mas assim, realmente o quanto menos, melhor. Para ela experienciar a vida real. Bom, você está gostando, né? Eu estou adorando, né? Porque, afinal de contas, isso... Autoconhecimento libertador. A gente vai para um rápido intervalo, mas fica plugadinho aí. Fica aqui com a gente. Já pensou em ganhar um Onix 0 km nesse final de ano? Comprando em São Caetano do Sul é possível. Pegue um cupom com seu lojista e concorra a um carro 0 km e mais 50 prêmios. Serão 15 sorteios e muitas chances de ganhar. Não fique fora dessa. Natal Iluminado, uma campanha da Associação Comercial e Industrial de São Caetano do Sul. E participe também dos concertos de Natal no Parque Tom Jobim, no Espaço Cerâmica, dia 8 de dezembro, às 18 horas, apresentação da Orquestra Sinfônica do Senai. E dia 9, às 11 da manhã, a Orquestra Sinfônica da Prefeitura de São Caetano do Sul. E tenham todos um Natal iluminado! Sejam bem-vindos ao Espiazo Buffet, trabalhando com os seus sonhos, realizando as festas de casamentos, debutantes, eventos corporativos, formaturas e muito mais, com a parceria de DJs, decoradores e a opção do melhor cardápio, doces finos, bolos, massas, salgados, refrigerantes e cervejas.
Espiazo Buffet, Rua Niterói 65, Centro, São Caetano do Sul. Fone 3593-9167. Espiazo Buffet, transformando sonhos em realidade. Sob nova direção e mantendo a comida caseira, sejam bem-vindos ao Restaurante da Praça. Ideal para as refeições rápidas, mantendo o tempero caseiro, com pratos variados e buffet de saladas. Segunda é dia de tutu de feijão, terça rabada com polenta, quarta tem feijoada, quinta variedades em massa, sexta peixe, em breve churrascos e lanches. E se preferir levar o Marmitex, elas montam para você na hora. Rua Rio Grande do Sul, 283, Centro de São Caetano do Sul. Venha conferir. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Com a Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Acessou, comprou, chegou, sorriu. Juliana Flores. Voltamos com o programa Enigmas e eu quero passar para vocês uma informação importante. Você que nos acompanha aqui pela TV Grande ABC, nós temos o Natal Iluminado Assisques 2018, sendo que tem 51 prêmios, Olha. um carro Onix 0 km. Então, para você que faz compras aqui em São Caetano do Sul, preencha o seu cupom. Eu já preenchi. E participe nos dias 8/12, às 18 horas, terá a orquestra do Senai. Nos dias Olha que legal. 9/12, às 11 da manhã. E assim, olha, dia 11, dia 8, dia 9, todos os dias tem orquestras aqui para você assistir. Então, no espaço, sabe aonde? Do ladinho ali do Shopping São Caetano, no Parque Bacana, né? Tom Jobim, lá no Espaço Cerâmica. Fiquei sabendo o nome do parque, eu não sabia. Olha, Tom Jobim, hein? Bacana, isso aí, hein? em Pessoal, homenagem preenche a lá, Tom vamos Jobim. concorrer, né? Vamos preencher. Quem não arrisca, não petisca, Mas tem que né? comprar, né? É, tem que comprar. Eu compro aqui em São Caetano, então tá tudo certo. Bem, Catinha, o assunto muito interessante, né? Muito. Voltamos, até quero deixar registrado para você que não está assistindo ao vivo, você pode ir depois no canal Cron TV e assistir esse programa na íntegra, que é muito válido. E inscreva-se lá também, ó. Vai dar um clique lá, você recebe todos os programas na hora Isso que mesmo. entra. Cris, você fez uma pergunta bem interessante, quanto tempo que as crianças devem ficar? Eu tenho uma pergunta para Lila. O quê? A partir de que idade usar celular? Porque eu vejo os pais assim, fica quieto, dá Com o 2 celular, anos a criança já tá lá. Eu tenho sobrinhas netas que com 1 ano e meio já sabe achar galinha pintadinha no YouTube, achar tudo. Já sabe tudo. Eu digo que a galinha pintadinha é uma verdadeira abdução das Menina, nossas crianças. é uma verdadeira abdução, é Porque é verdade. um negócio que você bota ali na frente Fica assim, ó. A criança fica assim. e imediatamente ela Mas tem que atenção. mensagem subliminar que tem naquilo? Exatamente. Eu, particularmente, não tenho conhecimento Eu vejo. técnico suficiente para dizer o que está por trás ali do desenho. Mas abduz mesmo. Mas independente de ser a galinha pintadinha ou não, né, o fato de você estar... você tem várias explicações, não só psicológicas, comportamentais, mas se você for falar sobre visão, né, formação da visão. O fato é que pais, de um modo geral, terminam recorrendo a esse uso da tecnologia, do vídeo, do celular, muitas vezes na hora de fazer uma refeição, de fazer um lanchinho, ou no momento que a criança está muito agitada. Muitos pais recorrem a isso exatamente por ser uma ferramenta que rapidamente captura a atenção Atenção dessa da criança, né? Então, onde que eu quero chegar com esse papo, né, com essa informação? Se você precocemente começa a desenvolver este uso da tecnologia para você, enquanto pai, se livrar de uma necessidade problema. de orientação, de colocar um limite, de sentar com ela para interagir, para que ela aprenda a comer, aprenda a banhar, se aprenda a brincar, aprenda a socializar, aprenda a falar. Sim. Né?
você está exatamente... Não necessariamente ela vai deixar de aprender essa habilidade, mas de repente isso torna mais fácil essa, como é que eu posso usar a palavra? Vamos dizer assim, essa facilidade de você se desconectar do mundo real precocemente, né? Vamos dizer assim. Então, isso leva à depressão também, né? Sim, o fato é assim, desde quando a gente começou a assistir televisão, a gente tem um componente eletromagnético que vem dos aparelhos em geral, né? Então, as frequências eletromagnéticas. E isso, em uso excessivo, a gente sabe que contribui muito para quadros de ansiedade e depressão, né? Seja isoladamente, seja comorbidades. Né? Até problemas neurológicos. Sim, certamente. Então, por que a gente fala tanto, olha... Pessoas que têm dificuldade de sono, não assista TV antes de dormir, não colocam a TV no seu quarto. Cria um ritual de desacelerar, exatamente porque essas ondas que vêm tanto de um aparelho celular, tanto de um tablet, de uma televisão, elas exatamente acionam o nosso cérebro, dizendo que a gente ainda está em dia, que a gente ainda está em processo de atividade, né? Os sinais que vêm desses aparelhos fazem isso. Então, por que não usar precocemente com crianças, né, bebezinhos? A gente tem que ter esse cuidado da quantidade de uso. Né? Seja no aspecto comportamental, dela vivenciar atividades com outras crianças, componentes, né, táteis, visuais, ou seja, experienciar todos os sentidos. Mas também esse fator de você estar exposto àquela... luminosidade e frequência eletromagnética que de repente contribui para gerar esse fator ansiógeno, né? E gerar complicações também comportamentais e de sono, enfim. Sim. Então a gente tem essa explicação um pouco mais científica aí para isso. Mas isso é tão verdade que nos Estados Unidos, só complementando o que você disse, nos Estados Unidos, há pouco tempo saiu uma matéria que eu acompanhei, que um garoto que metralhou não sei quantas pessoas no cinema, ele disse o seguinte: mas desde criança eu brinco com coisas, ou eu matava e as pessoas levantavam depois. Então a gente precisa ter noção do que é realidade, do que é estar no virtual. E tem gente que perde essa noção de fato. Sim. Né? É que nem a questão dos pokémons na Paulista que eu estou te contando, um marmanjo barbado brincando, caçando Pokémon, né? Mas eu vi na Paulista, Bom, mas eu tenho uma pergunta para ela importantíssima aqui, Catinha, peraí. Vamos lá. Que tipo de sofrimento pode se ter numa compulsão? Esses fatores ansiógenos normalmente fazem parte, né? Então, às vezes a pessoa costuma ter uma agitação psicomotora muito grande, motor nessa questão física mesmo, né? Dor no peito, taquicardia, dificuldade de respiração. Às vezes, sabe aquelas piscadinhas no olho? Aquilo ali é um sintoma fisiológico, né, de fator de estresse, muitas vezes ligado à alta exposição à tecnologia, TV, celular, enfim. E você tem, por exemplo, quando a gente fala dos sintomas cognitivos, aquele fluxo acelerado de ideias, é muito comum, de pensamentos, aquele não conseguir desligar, né, aquela reverberação mental com muita frequência. Tem pessoas que chegam até a ter crises de ansiedade, né, ataques de pânico, sem necessariamente ser uma pessoa que tenha um transtorno ao longo da vida com vários quadros, mas ela pode passar a desenvolver um distúrbio, né, ligado a frequentes crises de ansiedade por esses fatores ansiógenos. E normalmente a gente ouve em consultório pessoas com o argumento: nossa, eu não consigo ficar sem o meu celular, eu não consigo olhar para a tela do meu celular e ver lá que tem cento e tantas notificações, eu fico nervosa, apavorado de não responder a todos. Mas eu sempre pergunto: mas quem exatamente disse que você tem que responder a todas essas pessoas em tempo real? E aí, quando vem essa pergunta, a pessoa começa a se apropriar de que ela entrou num fluxo de uma ansiedade que a sociedade entrou nesse fluxo. Verdade. Mas o fato é que a gente é que tem que estabelecer esses limites, né? Se a gente pensar há 15 anos atrás, 20, a gente não tinha smartphones. Verdade. Tinha telefone, mas... E quando a gente ia atender um cliente?
que acontecia, né? E quando a gente ia dar uma aula, né, fazer qualquer atividade, ou mesmo estar com nossos familiares, a gente não ficava preocupado se o telefone de casa ia tocar. Né? A gente não tinha essa ansiedade. Então, é uma ansiedade que a gente incorporou como parte do nosso dia a dia, mas que a gente tem que entender que nós é que precisamos dar esse limite. É verdade. Né? Ao outro, seja se vai responder um WhatsApp, se vai responder uma ligação, se vai mandar uma informação específica ou não. A gente que precisa estabelecer e entender que não existe uma obrigação, existe um negociar de quando dá, onde, faz, né? E como vai ser feito. É verdade. Mas nós temos 2 livros aqui, né, Kátia? Vamos falar um pouquinho dos livros dela, que a gente está nos nossos finais aí, né? Já. Bem, nós temos não só livros, como um CD tá maravilhoso que ela nos presenteará. Logo, logo ela volta, porque essa pauta ela exige. Ela vai falar de música. Parte 2 também. Precisa, né? urgente. O coach para artistas, para você que tem legal. aí um trabalho bem diferente, com certeza a Lilá pode ajudar. Lilá, fala um pouquinho dessas 2 obras. Vamos lá. São 2 livros, né, editoras diferentes. E que a gente, eu tive o prazer de ser convidada a fazer parte dessas obras como coautora. E aproveitei este espaço para trazer exatamente contribuições que o coaching leva a pessoas das áreas criativas, não só da área musical, mas todas as áreas criativas em geral. Isso veio exatamente porque um dos nichos, um dos públicos que eu atendo em consultório, ser exatamente ligado a essa área, porque eu também fiz uma formação, tenho experiência como cantora, fiz faculdade também de música. Olha que maravilha. Então essa história surgiu exatamente dessa oportunidade que surgiu por conta, né, da minha formação em coaching. Eu percebi o quanto ele pode ajudar músicos, artistas a colocar em prática suas ideias, se planejar, executarem projetos, usando ferramentas de coaching. E a gente não vê tantos coaches no mercado focados nessa área. Então, não que eu atenda só músicos e artistas, mas sim, é um nicho aí que eu tenho um grande carinho aí de poder trabalhar. E o seu telefone, o seu contato para as pessoas te procurarem? Eu estou na rede social, no Instagram como Mantra Oficial, no Facebook, facebook.com/método mantra, e só me procurar pelo 11 97664 1629, o WhatsApp, deixa lá e eu vou responder com enorme prazer quando eu estiver disponível. Lilá, gratidão pela tua presença, Obrigada, uma honra enorme, espero que você possa voltar, nos brindar com muito mais conhecimento, porque é assim, pessoal, o dividir conhecimento multiplica a consciencialidade do nosso planeta. Porque quem reflete, né, Kátia Gaia? Brilha! Até o próximo Enigmas, pessoal. Um beijo. Até mais.